A entrevistada de hoje do programa Questão Política é a jornalista Madeleine Lasco, que já passou por diversos órgãos de imprensa muito importantes e hoje é colunista de comportamento e política do site UOL. Madeleine fala sobre o papel das redes sociais hoje no dia a dia e também na política. Acompanhe, a partir de agora, no programa Questão Política, a jornalista Madeleine Lasco. Madeleine Lasco, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, participar aqui conosco do programa Questão Política. Dário, meu prazer é todo meu de falar com você, com seus espectadores, com seus seguidores, com o pessoal de Minas Gerais, que é uma terra que eu adoro. Bom, você passou por diversos veículos de comunicação aí muito importantes, veículos da chamada imprensa tradicional. Hoje você é colunista do UOL, que é o mais importante site, né, e não é de hoje, que é o mais importante site de informação do país. E como é que você vê essa transformação da imprensa, sobretudo no que se refere aí à cobertura política? Ai, Dário, na realidade, o que a gente tem é que a mudança na tecnologia e a hiperinformação trouxeram para a gente, como mercado, a economia da atenção. Então, chamar a atenção passou a ser um valor. Isso trouxe a gente a uma coisa que eu chamo de apoteose da superficialidade. Você vai tudo é abordado de maneira superficial e aí com julgamentos muito moralistas, a gente se torna uma sociedade onde há um julgamento moral sobre o fulano ser de direita ou de esquerda, que assim é uma coisa que precisa a pessoa ser muito superficial para julgar moralmente alguém a partir de ter ideologia de esquerda ou de direita. Mas a gente chegou a isso. E a imprensa, de certa forma, se tornou dependente desses meios, dessas plataformas de redes sociais. Primeiro porque houve uma mudança no modelo econômico, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, nós dois agora, e que já virou um mercado, porque isso já entra agora como uma parte da mídia tradicional. A mídia tradicional já recorre a profissionais que usem esse tipo de equipamento. Que, vamos dizer, 20 anos, 25 anos, 20 tralalá anos atrás, quando eu comecei, isso era um investimento milionário para você conseguir falar com uma pessoa em outro estado, ao vivo. Então, eram poucos que investiam. E o dinheiro vinha daí, da economia da escassez. Agora nós passamos para a abundância. Tem tanta informação rolando, tanta gente produzindo coisa, que você não sabe mais o que você escolhe, em quem você confia. Então, nós estamos vivendo isso socialmente. E isso acaba tendo um reflexo na política, isso acaba tendo um reflexo na cobertura jornalística. É aquela coisa, presenciar as grandes mudanças da história é um privilégio muito incômodo, né? E é por isso que nós estamos passando agora. A nossa geração está vivendo isso. Bom, aí você tem uma mudança mesmo de paradigma, né? Antes, realmente, a informação tinha que passar por todo um processamento, né? Você foi repórter também, daquelas que vai ao local do acontecimento, né? E aí passava por um processo editorial, né? Vinha o editor do jornal, da revista, da rádio, dava uma... Dário, para eu falar no ar a primeira vez, foram 6 meses, todos os dias, saindo com outro repórter. Ele fazia a reportagem, eu fazia a minha, que era só para ser analisada internamente, para ir treinando a voz, para ir treinando tudo. 6 meses. Você tem noção do tamanho do investimento que é isso? Sim, sim. Essa indústria não tem mais fôlego para isso hoje. E isso acaba impactando na qualidade de tudo. Então, assim, nós estamos vivendo isso, né? Eu fui repórter eu escrevi com máquina de escrever 4 vias carbonadas para o pessoal ler no jornal. Eu fui repórter de gravador de fita. Eu cortava fita na Gillette. Então, assim, isso que nós estamos vivendo agora
é um mundo diferente, não só pela tecnologia, mas pela mudança das relações. E a política virou, na verdade, eu acho que a maior, vamos dizer, vitrine dessa mudança, né? E a questão da própria qualidade de informação, a gente vê também até em virtude desse imediatismo, né, que a pessoa com o celular hoje na mão se torna um repórter, né? Aquela história que tinha na televisão antigamente, repórter por um dia, aí eles abriam ali uma oportunidade para alguém ser repórter por um dia. Hoje todo mundo é repórter, né? Porque tá filmando as coisas o tempo todo. E aí, as pessoas hoje estão com uma mentalidade de que essa é a informação confiável, aquela ali bruta que se consegue ali no momento, e aquilo que passa por um tratamento editorial já vai perdendo nesse caminho uma credibilidade. Qual a sua opinião a respeito disso? É o seguinte, a gente tem que dividir as coisas e ter consciência do que a gente está fazendo. Então, nós temos fatos, temos opiniões e temos algo que eu resolvi chamar de sensações. Porque opinião hoje tem um caráter, vamos dizer, laudatório, né? A gente se compromete com ela. Não é essa a origem da palavra. A origem da palavra opinião, como a origem da palavra sentença, vem de sentir. Ela não tem compromisso com a verdade, ela não tem caráter laudatório, mas o uso virou esse. Então, nós temos fatos, nós temos opiniões. Quem que pode opinar? Quem conhece todos os fatos e tem treinamento suficiente para fazer essa interpretação. Então, assim, isso, eu não estou falando nada de elitismo, que só quem estudou pode. Não, cada um no seu quadrado. Eu sei opinar sobre o quê? Sobre comunicação. Eu sei opinar sobre colocação de azulejo, sobre encanamento, sobre mecânica de carro? Não sei. O que eu sei? Sensação. Eu acho que esse mecânico está me enganando. Então, assim, precisamos dividir assim, porque a internet ela vai trazer para a gente, de uma certa forma, uma democratização, que tem vozes que eram barradas propositalmente, principalmente nos países não democráticos, e que agora elas são ouvidas porque o investimento é baixo e você chega no mundo inteiro. Só que a gente tem que triar o que é que a gente está vendo. A gente está vendo ali alguém que entende do que está falando, ou alguém que está desabafando e, de repente, o desabafo dele é o mesmo desabafo que eu tenho. Porque a gente pode fazer esses desabafos, eles são legítimos e tudo. Mas a gente tem que ter consciência. Estou desabafando aqui, mas não entendo nada desse negócio. Só encher minha paciência. É normal, é humano, é legítimo. O que não é legítimo é pegar um desabafo e achar que isso é um fato ou uma cobertura jornalística. E o que complica? Nós temos hoje emissoras que estão virando isso. Pega lá qualquer maluco que grita, bota 2 malucos para brigar, sem nenhum compromisso com o público, porque o compromisso do jornalista, a gente fala que é um compromisso com a verdade, mais ou menos, porque a verdade é o que a gente consegue apurar tecnicamente, né? Que, quem, quando, como, onde, por quê. Nem sempre você consegue fechar tudo isso. Então, você apura isso e depois você pode pôr a sua opinião, como é o meu caso, que eu sou colunista. Mas o meu compromisso é com o meu público. O compromisso com o público é que tem que ser mantido. O meu público sabe que quando eu ofereço uma coisa para ele, aquele é o meu melhor e é o que eu acho mais legítimo. Não quer dizer que é uma verdade absoluta. Nem que eu estou certa. Pode ser que no dia seguinte eu descubra mais uma coisa e chegue, como já fiz várias vezes, e fale, gente, olha, isso aqui eu estava com a impressão errada. Com os fatos que eu tinha, a minha análise é uma, descobri tal coisa e isso é diferente. Aliás, tudo isso, essa construção que eu fiz sobre cidadania digital, o que eu tenho falado muito sobre identitarismo, cultura woke, que é uma coisa importada dos Estados Unidos, eu fiz nessa construção da gente não casar com erro. Se você tem um conjunto limitado de informações e você conclui algo, e depois esse conjunto de informações aumenta, você pode mudar sua conclusão. E as pessoas ficam com medo hoje, né, na internet, de evoluir. Se você não evolui, você emburrece. Então, eu acho que esse é um processo que todos nós temos de ir nos acostumando
E assim, para mim foi um pouco mais fácil, Dário, porque eu estou exposta desde que eu tinha 17 anos. Com 17 anos eu já era repórter. Eu compreendo que para quem nunca teve essa cobrança em público, é difícil. Eu não entendo a minha vida adulta sem a cobrança, sabe? Quem nunca foi cobrado, xingado diariamente, eu entendo que tenha mais dificuldade, mas esse é o nosso mundo. E o compromisso da gente é também com as futuras gerações. Você já imaginou você viver assim, sendo adolescente? Eles estão vivendo assim. Uma bobagem, ela fica gravada pro resto da sua vida. Então a gente tem de, eu acho que se centrar, sabe? E pensar em que mundo a gente vai deixar para as próximas gerações nesse sentido de conscientização, que é o que cada um pode fazer dentro da sua casa, né? Bom, mas hoje em dia nós temos uma questão que tem um valor até econômico em plataformas, que é a quantidade de views, né? Ou seja, a audiência. E isso a boa e velha audiência de antigamente, que antes se media por um Ibope que tentava retratar ali a realidade, né? Era de uma forma parcial, às vezes questionável e tudo, mas trazia uma ideia do que as pessoas estavam assistindo mais. E a boa e velha banca de jornal, que se contava a quantidade de jornais vendidos, né? E a gente sempre teve ali jornais com perfil mais sério, jornais com perfis mais populares, e hoje na internet a gente observa isso também. Por exemplo, uma pessoa que não tem formação em comunicação, mas se comunica bem, às vezes abre um canal de YouTube e aquilo se torna algo realmente muito grandioso em termos de audiência. Como que as empresas de comunicação estão vendo esse fenômeno? A gente está vendo, às vezes, algumas empresas buscar essas pessoas, já estão trazendo essas pessoas para as empresas de comunicação, porque a audiência é exatamente a mercadoria, não é isso? Ou seja, é o preço da mercadoria. Mas a gente tem uma falsa impressão de que as duas, a audiência online e offline, se comparam. Elas não se comparam. Porque a gente acha o quê? Eu sigo alguém, então o que essa pessoa posta, eu vejo. Alguém é muito interessante, então a gente tem a impressão de que isso é como quando uma coisa explodia na televisão. Perdidos na Noite, do Faustão. Era um falando para o outro, um falando para o outro, chega. Não é assim que funciona. O business da plataforma é fazer o filtro entre o que você segue e o que você vê. Mais de 75% das visualizações do YouTube é o YouTube que recomenda o vídeo, não é a pessoa que foi atrás. A pessoa foi atrás de um e ele indicou outro. Esse outro indicado por ele é o grosso das visualizações. Então, o que acontece? Nós estamos num mundo onde a audiência ela não é pautada pela busca do público. A audiência é dada por um cartel de empresas num mercado que não é liberal, que não é livre mercado, que é canibal, que são as big techs. Elas não revelam de que forma fornecem essa audiência, inventam regras toda hora que a gente vê que elas próprias não cumprem as regras que elas colocam. E o que se vê é que quanto mais você provoca a polêmica, a ira, a raiva, mais aquilo vai ser recomendado. E isso é por quê? Porque essas big techs são más? Não. Porque o business dela é essa triagem. Essa triagem é para ela te recomendar coisa para você comprar. Gente para você votar. É para ela te recomendar quem pagou para ela para ser recomendado. Então, o que ela precisa? Que você fique o máximo possível de tempo usando a plataforma para ela saber o que é que ela te recomenda sob medida, entendeu? Então, o que ele faz? De um lado, ele vai, pra gente radical. Olha quanta gente que grita que nós temos hoje em dia, Dário. Homem que grita, gente. Homem que grita em público não é autoridade. É insegurança. Nem entre chimpanzé o macho alfa grita e é reativo. Reativo é o fraco.
Homem que grita não é forte, nunca foi. Isso, assim, é antibiológico até. Então, não seria uma escolha natural do público. Mas é o recomendado, porque aí, como tem estudos de marketing, eu falo isso nesse meu e-book Tratamento de Choque, que mostram que você tem que fornecer ao público emoções excitantes, sejam elas boas ou ruins. Aí você prende a pessoa. E é disso que nós estamos vivendo, por isso que as pessoas ficam tão nervosas, porque o estímulo é sempre para te enervar. Sim, e nesse contexto todo aí, né, das big techs, né, a gente vê exatamente isso aí que você está falando. Às vezes vem aquelas recomendações, o chamado algoritmo, né, que vem nos trazendo isso, né, nos impondo ali certos perfis. Mas, ao mesmo tempo, há uma queixa com relação a um certo autoritarismo dessas empresas, né? No sentido de que, do nada, também elas tiram um canal do ar, tiram um perfil do ar e alegam ali violações das comunidades. Como é que é possível lidar com esse tipo de situação hoje? Você já vivenciou isso de alguma maneira? Já, e isso, assim, não é um problema que só um país vai resolver sozinho, nem que essas empresas vão resolver. Um argumento que eu ouço, principalmente nos meios liberais, é o seguinte: a plataforma é privada, ela deu uma regra, se ela quer tirar o usuário, ela pode. Como se isso fosse livre mercado. Ocorre que não é, é um cartel. E é um cartel que determina a vida das pessoas, porque a gente está pensando aqui em questão política. Mas pensa uma pessoa que na pandemia montou uma loja no Instagram e foi lá o concorrente e juntou um mundo de gente para denunciar a loja da pessoa e tiram a loja, a pessoa ficar sem salário. Isso é muito sério, né? Então, assim, pense isso em escala. Quantas das pessoas montaram os seus negócios com base em 5 players de mercado que estão no mundo inteiro? E aí, o que é que está se fazendo no mundo todo? Em 2020, a Assembleia de Direitos Humanos da ONU disse que há violação de direitos humanos, nisso que o senso comum, principalmente os progressistas, que gostam muito dessas empresas cartelizadas, as big techs, dizem que seria vamos dizer, o mais saudável. Para a ONU, o que precisa se decidir primeiro não é o que fica ou não, é quem manda. Empresa não é instituição de Estado para dizer o que faz ou não parte do debate público. E ponto. Não é a empresa. Segundo a ONU, a empresa tomar esse tipo de decisão é violação de direitos humanos, porque ela não tem legitimidade para isso. E tem gente que fala exatamente o contrário, né? Assim, os liberais, né? Vamos dizer assim. A empresa é privada, ela aceita ou não quem ela quiser. Seria se fosse livre mercado. Não é um livre mercado. A legislação internacional que se propõe, inclusive na Alemanha agora eles tiveram um avanço muito bom, é um modelo que estão tentando seguir. Na parte da economia, ela segue mais ou menos o que os Estados Unidos fazem para a indústria do petróleo. A indústria do petróleo nos Estados Unidos, ela é privatizada. Mas pensem quanto a gente depende dessa indústria. Então, ela tem umas regras que ela tem de seguir e, por exemplo, se preciso, o país defende essas indústrias no exterior com o exército, porque ela é central. Então, o que se faz é uma regulamentação nesse sentido. É uma regulamentação que precisa ter menos ênfase em que tipo de conteúdo vai ser derrubado ou não, e mais ênfase em que tipo de conteúdo está sendo distribuído. A autoridade precisa ser do Estado, em regimes ditatoriais, do jeito que eles forem. Nos regimes democráticos, necessariamente passando pelo judiciário. Eu disse, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, faz 2 anos, nós estamos aqui com um mundo de marmanjo aplaudindo violação de direitos humanos, que é derrubar canal, porque tem raiva do cara que tinha o canal. Entende? Nós estamos vivendo uma geração muito infantiloide, muito reativa. E tem uma outra coisa que é definir com precisão o que faz ou não parte do debate público, que é algo das instituições.
Então, a gente vai falar em discurso de ódio, hate speech. No Brasil, o que é isso? Nós não temos uma definição legal. Você tem uma definição legal nos Estados Unidos, você tem uma definição legal na União Europeia. O que é o discurso de ódio? É quando você incentiva animosidade ou violência contra uma pessoa ou um grupo determinado. Na União Europeia, eles colocam as causas. Nos Estados Unidos, nem isso. Então é o seguinte, esse povo todo que se junta para pedir demissão de alguém também é discurso de ódio. A questão é, nós temos que ter regras e princípios que valham. E não ficar celebrando cada vez que um inimigo nosso se dá mal. Aliás, esse é um dos principais motores da rede, que é uma palavra que só tem em alemão, que é Schadenfreude. Schadenfreude é tipo a inveja ao contrário. Em vez de você se sentir mal porque quem você não gosta se deu bem, você se sente bem porque quem você não gosta se deu mal. E é assim que a gente está abrindo mão de liberdade e que a gente está fazendo análises erradas. Por exemplo, questão de antivacina. Nos Estados Unidos, 12 canais antivacina fazem mais de 90% do que é consumido. Em 2020, juntos, eles ganharam 36 milhões de dólares. Quanto que as Big Techs ganharam em cima da distribuição do conteúdo deles? 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Então, assim, olha a palhaçada que é essas Big Techs chegarem, entregarem uma lista de influencers que eles derrubaram o vídeo e quanto que os caras ganharam. E o país não pergunta, tá, e quanto que vocês ganharam? Quanto dessas visualizações foi orgânica e quanto que vocês distribuíram propositalmente para faturar? Vocês vão devolver esse dinheiro? Vocês vão indenizar quem foi prejudicado? Nós não vemos o governo brasileiro fazer isso. Como a gente não vê, as plataformas não respeitam. Elas respeitam onde precisa respeitar, onde não precisa elas ganham dinheiro, é simples assim. Você falou aí da necessária judicialização dessas questões, né? Mas a gente está vendo também o próprio judiciário e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal tomando decisões de simplesmente eliminar certas pessoas da internet, né? Impedindo monetização de canal, mandando derrubar a conta, aí o sujeito sai de uma plataforma, vai para outra, eles vão atrás. Ou seja, a pessoa não pode existir no meio virtual. Como é que você vê essa postura do STF e tudo isso também baseado no chamado discurso antidemocrático, né? Que também me parece uma coisa assim muito subjetiva, né? Sem contornos bem definidos, né? A questão é, o STF deixou o bicho crescer. Eu fiz parte da equipe que implementou as redes sociais do STF em 2008. Eu sei o quanto tem pessoas que entendem dessa dinâmica, tem pessoas que não entendem no judiciário. Isso foi subestimado muito tempo. Todo mundo que alertava. Isso radicaliza. A juventude de hoje não tem propósito. Nós estamos vivendo uma geração de pais que teve uma adolescência muito diferente da adolescência que tem os filhos. A sociedade tende a ficar, vamos dizer, mais messiânica, mais apegada em grupos. Nós temos agora possibilidade de você esfacelar o que era a célula máter da sociedade, que é a família. O cara briga com o cunhado por causa de um grupo de WhatsApp de uma pessoa que ele nem conheceu. Então, ele se sente conectado com quem está longe, se desconecta de quem está perto. Olha, isso foi dito anos e anos e anos e anos e anos e não foi ouvido. Porque o que se julgava? O conteúdo do que foi falado e não o contexto, a disseminação, a manipulação com a ajuda dessas empresas que são regiamente remuneradas. Isso não se mexeu. Então, assim, você tinha um bicho que era desse tamanhinho e que você podia controlar o bicho e ensinar, adestrar o bicho. O que eles fizeram? Eles não adestraram. Eles foram só deixando alimentar. O bicho cresceu, derrubou a cerca, agora eles foram lá e botaram um trinco, só que não tem nem mais cerca. É isso que o STF está fazendo. É papel, fala pra mim, é papel de ministro do Supremo bater boca com o youtuber? Assim... Então, não é bate-boca, a gente já viu ali chamar o youtuber para
participar de atividades institucionais, o youtuber que é da preferência deles, e o outro que não gosta deles, eles partem para uma perseguição assim, brutal, né? Então, sim, mas por que isso não é tratado na primeira instância? Cada um com a autoridade que tem, isso diminui a autoridade de um poder da República que precisaria estar sereno no momento em que a sociedade está polarizada. O que é a sociedade polarizada? É quando você desconfia da honestidade, da moral de outra pessoa, porque ela é de outro grupo político. Quando isso acontece na sociedade, aliás, o Nelson Rodrigues dizia, né, que quando um amigo deixa de jantar com o outro por motivo de ideologia, a sociedade está pronta para carnificina. Nós estamos vivendo esse clima. Tem até uma pesquisa da Quest que foi feita, assim, se aceitaria ter um genro bolsonarista para os lulistas, se aceitaria ter um genro lulista para os bolsonaristas e para as pessoas, isso virou uma questão de vida ou morte. Ou seja, quando você está com uma sociedade nesse estado, você precisaria ter um judiciário sereno. E levar isso muito para cima, eles se apavoraram, porque eles deixaram o negócio avolumar, não sabiam o que fazer e se meteram aí. Na Alemanha, Dário, é uma coisa muito interessante como eles fizeram. Existe uma entidade. A gente tem essa entidade já aqui no Brasil, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas ela não tem ainda essa função. É uma entidade que ela é feita por pessoas técnicas, por representantes dos poderes estabelecidos, da sociedade civil. Os que foram nomeados aqui são pessoas muito sérias, conheço vários, são pessoas assim, de longa data nesse mercado de internet e direitos. Então, o que acontece? Essa autoridade é quem estabelece claramente quais são as regras para que o conteúdo permaneça no país. Ela é que dá as regras, não é a empresa. Ela é que dá as regras. Então, tem ali algumas regras básicas que as empresas precisam cumprir. Se a empresa não cumpre, você denuncia para este órgão. E só quando este órgão não é capaz de resolver uma disputa, é que ela passa efetivamente para o judiciário, entendeu? Mas essas coisas vão entrando já, vamos dizer, num processo em que você tem um representante do Poder Judiciário também ali, você tem representante do Poder Executivo, tem representante do Poder Legislativo, da sociedade civil, um conjunto de regras claras, como a gente tem o Marco Civil da Internet, por exemplo. Você tem um conjunto de regras claras, e aquilo é o que é para ser seguido. Agora, eles têm sanções claras também. Então, assim, a sanção é econômica. A sanção dele não é assim, eu vou banir o Telegram. Banir o Telegram é um moleque, vou catar bola, vou embora. Nem possível isso é. China baniu o Telegram. Irã baniu o Telegram. Rússia baniu o Telegram. Estamos falando aqui de ditaduras que controlam as telecomunicações do país. O Serviço de Inteligência do Irã diz que 45 milhões de iranianos têm Telegram. O país tem 85 milhões de pessoas. É proibido no Irã. Um banimento que não funcionou. Não. A China fez o banimento, mas agora já voltou atrás e disse que se for por VPN, que é quando mascara o seu IP, pode. E o Putin tinha proibido, porque o Telegram é da Rússia. O que o cara fez? O cara fez as malas dele, fez igual o Ronaldinho Gaúcho. Foi morar nos Emirados Árabes Unidos, se naturalizou. Botou a sede da empresa lá, que a Rússia não tem jurisdição. O Putin liberou de novo. Entende? Então, assim, ou se lida com as coisas de forma realista, aplicando sanções que realmente fazem sentido, como se faz na Alemanha hoje em dia. Nós ainda vamos ter um período de maturação até chegar lá. E eu acho que é preciso que as pessoas se conscientizem de que essas soluções mágicas que estão sendo oferecidas, elas não são soluções, elas são paliativos. Madeleine, essa questão aí, macro, né, realmente
as pessoas ainda estão um pouco perdidas, né? Mesmo governos e órgãos das altas esferas aí do judiciário estão tomando algumas medidas erráticas, outras que dão certo, muita gente elogia, muita gente critica, mas e isso acaba afetando, né, o dia a dia das pessoas. Isso porque as pessoas estão conectadas hoje o tempo todo, né? Isso é um fato incontestável. E o que a gente observa muitas vezes, você mencionou aí os grupos de família, né? A gente vê que muitas, até criou aquela figura folclórica aí da tia do Zap, né? Que muitos debocham, né? Mas são senhorinhas que estão aí cada vez mais ativas, né? Senhorinhas e senhorinhos, né? Que estão mais ativos ali o tempo todo, mandando informação pelo WhatsApp, muita informação pertinente, que faz essas pessoas hoje conhecerem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você disse aí que trabalhou lá há 20 anos atrás, ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo, né? Hoje todo mundo sabe o perfil de cada um, sabe quem é quem, né? E isso tem assim isso tem um ganho democrático nisso, né? As pessoas aqui do andar de baixo, né? Como dizia o Hélio Gaspari, né? As pessoas do andar de baixo saber quem é quem lá no andar de cima, né? Esse ponto é importante, né? Isso mostra que tem um aspecto positivo nessa disseminação de informações, ainda que tenha ali as fake news, os absurdos, mas muita coisa importante é circulada dessa maneira, né? Não tem dúvida de que essa tecnologia é algo que veio para revolucionar no sentido de dar a muitas pessoas a realização de sonhos que antes eram impossíveis. Você hoje consegue ter contato com universidades internacionais. Isso que eu resolvi estudar de cidadania digital, por exemplo. Fuçando, eu desenvolvi um método para não ficar nesse loop, sabe? Nesse loop do esgoto da internet. Eu consegui fazer contato e ter contato com os maiores especialistas disso no mundo. Na Universidade de Nova York, no MIT, que é uma coisa assim que nunca, imagina, olha... Se você dependesse de uma bolsa tradicional para ir lá pesquisar, seria muito complicado, né? Olha, você tem documentários mostrando a vida de cidades que foi revolucionada, por exemplo, cidades de pescadores, cidades onde o povo fazia artesanato típico da região, vende um vaso por $1, né? Aí o cara vende para atravessador para 20, ele está na loja nos Estados Unidos por 400. Hoje ele vende para a loja dos Estados Unidos por 30. Ele corta tudo isso. Então, assim, você reorganiza a sociedade. Mas tem uma coisa que eu aprendi, e isso todo mundo tem que aprender. Não tem almoço grátis. Se você não está usando a rede intencionalmente, você está sendo usado. Se você não está pagando, é porque você é o produto. Então, não ache que você está tendo tudo isso de graça. Você tem que usar intencionalmente. Como que é usar intencionalmente? Uma coisa que eu falo muito para jovens, que eu falo muito palestra em empresa. A sua rede social hoje, ela é o seu cartão de visita como a forma como você se apresenta. Lembra quando falavam pra gente, não, você tem que ir para a entrevista de emprego com a roupa do cargo que você quer ter, para a pessoa te enxergar assim. A sua rede tem que ser a imagem do que você quer para a sua vida. O bom da tecnologia é que tudo que você pede, ela faz. E é a desgraça da tecnologia também, que você pede, ela faz. Então, vamos dizer, uma pessoa fica o dia inteiro xingando um determinado tipo de coisa que ela odeia. O que o algoritmo vai entender? Não importa se você elogiou ou xingou, para ele aquilo é interação. Ele vai te dar mais daquilo, e só daquilo. E vai desgraçar com a sua saúde mental. E às vezes com a sua imagem, às vezes com as suas relações. Uma coisa a se prestar atenção
como é que estão as relações familiares? Porque a gente só tem uma democracia quando as relações do que é a base, o fundamento da sociedade, elas são sadias. Quando a gente tem as famílias unidas, as comunidades unidas, as associações profissionais, quando elas não estão divididas por quem está lá em cima. Porque o dividir para governar é a coisa mais antiga do mundo. Tudo que você for pegar de manual de guerra, sei lá, ancestral, todo mundo divide para governar. E nós estamos assim. Nós estamos nos colocando em posição de submissão. A democracia é boa quando você vê o seu país como um povo só. Quando você tem orgulho do seu país. Quando você sabe que o seu país ele tem qualidades e tem defeitos, sim, mas é seu. É a sua identidade, é o seu povo. E o seu povo, não importa se o seu povo é desse ou daquele político. Aí a democratização funciona. E é isso que as pessoas não estão vendo. E tem também uma coisa no Brasil, que é a falta de respeito com os mais velhos. Sobretudo essa geração que acha que porque usa tecnologia, virou... O jovem, ele acha que ele é um gênio, né? O jovem acha que ele é um gênio. Nossa, ele sabe mexer no não sei o quê. E adulto também glamorizando o jovem. Que é uma coisa, você vai glamorizar o jovem, ele vai ter só ódio. Porque não tem nada de interessante para ele fazer na vida, não tem transgressão. O papel do jovem é fazer bobagem para você ter uma sociedade com adultos sãos. Deixa quebrar a cara, deixa ver que não tem experiência, depois ele vai construindo a experiência dele. Se a gente tiver a união das gerações, a gente consegue navegar esse universo da tecnologia. Porque um sabe mexer e explicar como funciona. E o outro tem experiência humana. Por que a gente tem tanta gente de mais idade no Zap? Muita gente fala para mim, não, minha mãe virou tia do Zap, meu pai virou tia do Zap. Tá, qual que é a vida social da sua mãe? O que você pede para ela? Quando você precisa de alguma coisa, conferir um preço, não sei o quê, você liga para ela? Você sai com a sua mãe? Você leva ela nos lugares? Acaba sendo um remédio contra a solidão, né? E se sentir importante. Porque Isso, você tem pessoas que relevante, trabalharam a vida inteira, que construíram uma família, que, olha, deram para a família coisas que elas não tiveram e que agora elas são deixadas de lado. Entendeu? Como se elas fossem desimportantes, como se a opinião delas fosse menor. É um fenômeno que nós temos nas famílias. Só que aí, no grupo de Zap, o que ela pensa é importante. Entende? Nem que seja para despertar o ódio do outro. Porque tem isso também. É tão chocante que a família percebe ela. Eu tenho um amigo que falou para mim que a irmã dele virou fanática do político que processou ele. E aí ela postou alguma coisa desse cara no grupo da família e ele respondeu: você não sabe que esse cara prejudicou seu irmão? Aí ela responde assim: agora você dá importância para o que eu falo, né? Entende que nós estamos falando de uma coisa que não é política? Pois é. Agora, o chamado reiterismo, né, nas redes sociais, ou seja, muitos dizem que é discurso de ódio, mas às vezes é uma implicância, uma simples provocação, uma simples ironia, né, em que acaba às vezes um bloqueando o outro ali naquela provocação, porque às vezes um age com o outro ironicamente, tem uns que pegam pesado mesmo, né? Outro dia eu vi uma entrevista do Chico Buarque falando que se assustou quando viu a opinião das pessoas na internet a respeito dele, porque ele sempre foi um artista consagrado, né, desde muito jovem, e sempre muito paparicado, elogiado pela crítica e pelo público. Quando ele viu que as pessoas pensavam dentro da internet, ele primeiro ele ficou chocado, depois ele começou a rir daquilo, né? Então, assim, como lidar, né, você que está tratando aí de cidadania digital, com essas provocações, com esses embates, que às vezes vêm de pessoas desconhecidas, pessoas que você nunca viu na vida, mas você acaba ali discutindo, e às vezes vem da família, de um irmão, né, de um cunhado, da tia, do pai, da mãe, né? Como lidar com isso hoje, a gente saber separar o que é ali, às vezes, uma ironia, uma zoeira, uma brincadeira, de uma coisa que é realmente séria e provocativa. A internet é um conjunto indissociável entre conteúdo e contexto. Então, vamos dizer,
Se uma pessoa está sendo atacada o dia inteiro por um monte de hater e alguém vai lá e faz uma ironia, isso se soma ao ataque, entendeu? Mesmo não sendo a intenção da pessoa. Que esse é o problema, que às vezes na internet a pessoa faz uma coisa e o efeito não é o que ela queria. Porque ela pensa só o conteúdo que ela fez, ela não pensa o contexto, ela não consegue dar o efeito certo. Então, assim, isso é uma coisa que a pessoa precisa pensar. Uma coisa que eu acho, assim, básica. Começou a virar tumulto, bloqueia. Depois você desbloqueia. Eu bloqueio todo mundo. Depois a pessoa fala, me desbloqueio, eu desbloqueio. Porque é o contexto. Você corta aqueles canais comunicantes em que vira praticamente uma gincana ir lá xingar alguém. Porque a pessoa, às vezes, as pessoas que xingam, elas têm, às vezes, frustrações. A maioria das pessoas não está xingando aquela pessoa. Ela está ou querendo fazer parte do grupo que xinga, querendo ser aceita por aquele grupo, ou ela está fazendo uma catarse, ela está xingando uma outra pessoa da vida dela. Ela não está xingando ali porque ela está realmente xingando, sabe? E as pessoas acham que isso não tem consequências. Eu vejo profissionais fazendo isso o dia inteiro. Eu vejo mulheres que chegam assim no tweet de outra mulher famosa e fica sua escrota. Eu falo, gente, o que é isso? Emoji de vômito. Um emoji de vômito, um adulto. Então, assim, esse comportamento também, porque o celular é uma coisa muito íntima, né? Que é aquela coisa, não tem como você controlar conteúdo, você tem como controlar o contexto. O celular é muito íntimo. Então, você não tem uma solenidade para fazer uma coisa. Por exemplo, você vai lá e põe uns emojis de vômito. Na sua cabeça, eu tô aqui, tô sozinho no meu quarto de uma coisa que eu não gostei e ficou aqui. O ambiente, o contexto que você tem na sua cabeça é o seu quarto. Ocorre que você está numa reunião da sua empresa, bem. Entende? O contexto daquilo todo mundo vai ver. Sabe aquele seu colega de trabalho que está querendo te puxar o tapete faz 5 anos? É ele mesmo que vai dar o print e mandar para o seu chefe. Verdade. Então, essa coisa do contexto é que a gente ainda não está acostumado. E às vezes a pessoa tem, na vida real, consequências que ela não previa. Existem situações em que esse contexto pode levar a perigos na vida real, como até ameaças de morte. Isso você tem muito no contexto político e fora do contexto político também. Eu acompanhei um caso de um pessoal vegano que se juntou para matar açougueiro no interior da França. Assim, pela internet. Compreende que qualquer coisa pode ser usada para a pessoa poder colocar para fora a sua agressividade, o seu ódio, o que tem de mais podre na alma, e justificar moralmente, ter um grupo de apoio e se sentir um herói. Eu já passei por isso de ameaça. Não ameaça, vou te matar, você merecer morrer, não. Ameaça crível mesmo. Chegaram aí ao colégio do meu filho tentar buscar ele na escola quando ele tinha 7 anos, num grupo desses que se formou e virava meio uma brincadeira entre eles, quem vai matar o filho dela, coisa assim. Só que eram pessoas desequilibradas. E havia pessoas que ganhavam para isso, porque como você forma audiência, há uns anos atrás, muitos políticos já contratavam gente para você sair deliberadamente xingando e ameaçando algumas pessoas específicas. Não é um xingamento o problema, é que era para formar audiência. E algumas coisas descambavam mesmo para consequências na vida real. Esses que ganham dinheiro têm que processar, não tem outro jeito. Porque se você não processar, eles ganham dinheiro em cima de você. Esse tipo de business não pode existir. Isso é uma concorrência absolutamente desleal. É antieconômico, é anticoncorrencial, sem falar na questão moral, da desonestidade, dessa moral de chiqueiro. Mas é um tipo de coisa assim, quando tem esse viés econômico de poder político envolvido, não tem muito outro jeito. Vamos lá, falando agora do cenário político, né? A gente teve em 2018 uma eleição em que as redes sociais tiveram um papel determinante. Inclusive foi a eleição em termos de custos, né?
aquilo que a gente falava no início, né? Você ir buscar informação, processar e tal, isso tinha um custo econômico muito grande. E a campanha política também, quando a distância foi encurtada pelas redes sociais, isso teve uma diminuição de custo, né? Muita gente pensou o seguinte: olha, a partir de agora nós entramos num outro paradigma de campanha política, vai ser uma campanha mais barata, e parece que os políticos reagiram a isso assim de uma forma muito rápida, criando até inclusive o fundão eleitoral, falando: não, nós precisamos ir lá no fim do Mato Grosso, lá no interior do Vale do Jequitinhonha, nós precisamos ir na Amazônia, e aí para isso precisa de dinheiro, né? O que aconteceu aí? Eles viram que a campanha digital, a campanha por redes sociais beneficiou um certo tipo de discurso e foi preciso criar uma reação? Na realidade, é porque essa campanha sai caro mesmo. Só que não dá para rastrear o dinheiro. Você paga impulsionamento com dinheiro do exterior, como foi feito. Todo mundo faz isso. A campanha que ficou mais famosa é a do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele não tinha uma base social significativa anteriormente e ele passou a ter com a internet. Só que não foi do dia para a noite. Você sabe qual foi a primeira campanha que ele usou a internet? 2002. Ele fez campanha para o Ciro Gomes, usando um mailing que ele tinha de 20 mil oficiais das Forças Armadas e que ele tinha pelo menos um em cada quartel do Brasil. E todo mundo ria dele. Ele usou isso e, na época, ele aderiu ao Ciro Gomes. Foi uma coisa assim, tinha umas sabatinas na Câmara, acho, e o Ciro Gomes foi o único que falou das Forças Armadas. Ele saiu de lá, porque ele sempre foi sindicalista de militar, saiu de lá encantado, falou: não, é esse cara, e mandou para todo mundo: ó, o único que falou dos militares, não sei o que, foi esse cara. No segundo turno, como ele apoiou o presidente Lula, ele usou essa mesma rede, que era de e-mail ainda, imagina. E-mail que tinha que ir mandando vários, porque tinha limite. Usou essa mesma rede para impulsionar o presidente Lula. E todo mundo ria muito dele nessa época, que eu lembro que o pessoal achava muita graça nessa história. Só que ele nunca desativou essa rede. Ele sempre foi crescendo, entrando nas redes sociais. Então, assim, as pessoas têm impressão de que 2018 foi uma explosão, assim. Não foi. Ele construiu uma rede muito bem feita de 2002 até 2014, que 2014 foi o ano decisivo dele. Ele e Marco Feliciano articulando um dos dois, porque eles já estavam naquele ponto em que eles viraram mídia mainstream. E aí foram à votação. O Marco Feliciano, lembra que a Dilma botou ele de presidente da Comissão de Direitos Humanos? De Direitos Humanos. Ele bombar. O presidente Bolsonaro arrumou lá uma rivalização com o Jean Willis, que também fez ele bombar. Quando voltou da eleição, o Marco Feliciano dobrou a votação dele. O presidente Bolsonaro quadruplicou. Aí, na AMAN, ele próprio disse isso no discurso dele de lançamento de campanha. Na AMAN, em 2014, decidiram que o cara era ele. Era ele o cara que ia surfar nessa onda. E isso foi trabalhado, olha, ele já estava trabalhando desde 2002 a rede. E daí, de 2014 em diante, começou a trabalhar a rede com vistas a uma candidatura. Isso tudo é gasto de campanha. São campanhas caras, caríssimas. Não é assim, tá. Só que o fundão eleitoral também serve para N coisas, né? O político no Brasil, ele faz, desfaz, enfim. E vem de, mais uma vez, a gente aceitar enganação, palavra de ordem e casuísmo como se fosse solução. De onde que surge o fundão eleitoral? Começou pela Lava Jato. Disseram para a gente que empresa contribuir para a campanha política era a fonte de toda a corrupção. Se você tirar a contribuição das empresas, finalmente isso vai ser limpo, isso vai ser probo. Qual é o modelo de... O próprio Supremo Tribunal veio e proibiu, né? Uma decisão lá julgou inconstitucional o financiamento de campanha por empresas, né? Não, isso porque eles tinham mudado a lei também, entendeu? Mas assim, o povo acreditou nisso. Houve apoio popular da opinião pública na época. As pessoas realmente achavam, porque estava todo mundo tão
com a coisa da Lava Jato, falou, não, as empresas não podem mais contribuir. Só que, assim, a empresa está envolvida no rolo, não quer dizer que tirar a empresa você resolve a malandragem. Que nesses negócios de rede social, o fulano é racista, demite. Não quer dizer que o ambiente vai deixar de ser racista, porque demite um fulano. É que nem o cara que pega a mulher dele com o outro no sofá e se desfaz do sofá. Foi isso que a gente fez. E aí nós acabamos com um modelo em que ninguém põe limite no tanto que esse povo pega dinheiro público para campanha, porque quem põe limite são eles. Como é que o negócio desse pode dar certo? Fala para mim. E essa campanha vai ser mesmo a mais aguerrida, a mais sangrenta da história? Você está prevendo isso aí também? Vai, porque a gente tem uma sociedade esgarçada, né? Uma sociedade fraturada. As pessoas já têm suas decisões tomadas. Não creio que, olha, muito pouca coisa pode mudar a decisão que a pessoa já tomou. E a decisão que a pessoa tomou é em função do quê? É em função do futuro do país? Não. É em função do medo de que o futuro seja o outro candidato. E foi tomada assim a decisão. Nós estamos diante de dois populistas, tipos diferentes de populismos, mas são dois populistas. E o Brasil gosta de um populista. A gente tem essa vocação. Só que essas lideranças já estão consolidadas. Eu não vejo mais muito campo para mexer nisso. Nós teremos um governo populista num país fraturado, com a economia devastada, e nós ainda vamos ter que lutar muito para a gente ir retomando o país. Agora, algo importante que eu acho para o eleitor, para você que está me ouvindo, que já está, não, mas vai ser isso de novo, vai ser isso de novo, essa eleição vai ser isso de novo mesmo. Porque as lideranças em que nós acreditamos, o povo dá cheque em branco para político. Eles não vão nem debate. Eu, se fosse eles, nem ia, porque vai ter um mundo de otários justificando qualquer porcaria que qualquer um dos dois faça. Então, eles estão muito confortáveis. E eles conquistaram esse lugar na nossa sociedade. Mas o legislativo, Dário, o Ulisses Guimarães dizia sempre, né? Você não gosta dessa legislatura, a próxima vai ser pior. Nesse ano, eu acho que nós podemos ter uma mudança. Estou vendo os candidatos. Aí em Minas, por exemplo, eu tenho 2 amigos que são candidatos que eu nunca achei que fossem entrar para a política. E gente, assim, da melhor qualidade. Gente profissional. Aqui em São Paulo também, eu tenho visto entre os candidatos, tanto para deputado federal quanto para deputados estaduais, muita gente que eu nunca pensei que fosse meter em política. Muita gente séria, sabe? Muita gente que tem proposta, muita gente que tem uma história, que tem o que arriscar. Então, a gente teve essa bancada hashtag, que era esse mundo de gente que não fazia nada da vida, deu 2 gritos no YouTube, achou, ele gritou, que beleza, vamos dar poder para ele, porque ele grita. Aí, estamos lá pagando esse bando de gente para não fazer nada e continuar fazendo live. Então, assim, tivemos um nível do parlamento muito baixo, tanto que nós tivemos, por parte do parlamento, as coisas mais antidemocráticas que nós já vimos, como, por exemplo, esse orçamento secreto, coisa assim, baixa mesmo, baixo nível, desprezo total com a democracia, porque a gente que nem sabe o que é, não tem princípio, não tem nada, ele só gritou num canal do YouTube, nunca nem pensou, mas essa eleição não, Dário. Essa eleição eu estou vendo, assim, de todos os matizes políticos eu estou vendo. Então, assim, de qualquer que seja a ideologia do eleitor, ele vai encontrar bons candidatos para o parlamento. E isso, gente, é fundamental, porque se essa eleição nós ainda somos reféns desse populismo que o Brasil cultua no Poder Executivo, ir construindo uma cultura de um legislativo mais sério é algo que pode mudar a política para as próximas gerações. Se tem algum lugar para a gente começar, Dário, é esse. Vamos ter esperança, né, Madeleine? Tem que ter, porque assim, porque a gente fica assim muito apavorado, Dário, mas assim, o progresso, ele não tem como parar, o mundo só melhora. Nós estamos aqui, nessa lama toda, que esses políticos, não sei o que, ok.
Veja as taxas de mortalidade infantil no Brasil, as possibilidades que hoje a gente tem para fazer as coisas. Como as mulheres mesmo são tratadas, nós temos muito problema para resolver, muito. Sim. Mas eu vivo hoje num Brasil que eu, na minha infância, nunca imaginei que existia. O que a gente tem hoje era coisa de filme quando a gente era criança. Era coisa que a gente via e nunca achava que ia ter. Nós estamos na melhor época para viver no mundo, que mais cura tem para doença. Tivemos uma pandemia, a peste negra demorou 400 anos para eles descobrirem como lidar. Agora, em 2, 3 anos, a gente já consegue ir organizando de novo a vida de todo mundo. O negócio mundial é uma época privilegiada para a gente viver. A questão é a gente começar a reconhecer os problemas. Qual que é o problema? E solucionar o problema certo. Eu tenho um grande amigo, o Denis Guettico, que é o pai da internet aqui no Brasil, é o diretor do NIC-BR, que é o núcleo que organiza a internet no Brasil, que ele tem uma metáfora muito interessante. Ele fala que a internet é um espelho da sociedade. E nós estamos numa de não gostar do que a gente vê no espelho e quebrar o espelho. Então, a gente está nesse desespero. A questão é o seguinte, tem que ver o que está errado, o que dá para consertar e como. A gente aprender a desacelerar um pouco e ver quais são os problemas que nós temos, quais dá para resolver e o que é a solução. Nós vivemos uma época privilegiada. Só que se a gente não aproveitar isso e ficar desesperado o tempo todo, a gente não aproveita esse privilégio que a gente teve, né? Madeleine, muito obrigado aí pela conversa, foi uma conversa super agradável e, né, assim, só tenho realmente que me sentir prestigiado com a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que me sinto prestigiada, muito obrigada pelo carinho, pelo espaço, muito obrigada a vocês também da audiência pela atenção. Me procurem aí nas redes sociais para a gente continuar o papo. Valeu, obrigado.